agora envolvendo o Botafogo também e o Atlético Mineiro, não só o Júnior Santos, que já está em Belo Horizonte, inclusive, para defender o Galo. A gente tem mais uma notícia que o Botafogo recebe proposta do Atlético Mineiro por Gregori, pelo volante. O Galo oferece mais de 24 milhões de reais pelo jogador. Matéria do Caí Mota, que também talvez seja quem mais trabalha nessa empresa. É impressionante. Então, essa notícia de impacto, né, Coutinho? Porque é um jogador que foi titular desse Botafogo histórico em 2024. E muito importante também para esse time. Por mais que na final ele tenha sido um personagem negativo, exato, mas não dá para resumir o ano do Gregori a expulsão da final. Ele foi muito bem na temporada, ganhou a posição ali, era um jogador fundamental para o funcionamento da equipe. Ajudava na série de 3 ali, era um dos elementos da série de 3 e era muito firme na marcação, ganhando duelos no meio campo, um líder do time. Mas eu acho que o valor tá baixo, hein? Acho que esse valor aí, por ele, não sei se o Botafogo aceita, não. Pois é, um jogador importante e também tem todo esse contexto, né? A gente está falando do Botafogo aqui, de ações no mercado, o Botafogo finalmente contratando, né, para repor as saídas do Luiz Henrique com o Arthur, tem também o Wendel chegando do Zenit, mas ainda é um time sem treinador, né? Porque dependendo do treinador que for contratado, aí ele pode dar a opinião dele, olha, vou contar com o Gregori, para mim ele vai continuar sendo crucial para esse time como foi para o do Arthur Jorge. A gente não sabe isso, a gente não tem esse tipo de informação também, e nem os clubes, né? Numa negociação como essa, isso acaba sendo importante, né? Claro que o Botafogo tem o Wendel como um reforço ali para a área do campo, para o setor do campo. Mas isso impacta também, né? Acho que se tivesse já um treinador, a gente poderia saber, né? O Gregori vai continuar tendo espaço. Ele é imprescindível. Pode ser uma negociação para a gente contratar outras peças. Isso também faz parte desse processo, né? Eu fico tentando olhar pela perspectiva do Botafogo, que não esperava a saída do Arthur Jorge, que tentou manter ali, pelo menos dentro das possibilidades, o que podia segurar, conseguiu e mantém a base do time que foi campeão de Brasileiro e Libertadores ano passado. O Gregori é um jogador fundamental para mim no time. E eu entendo essa demora na busca do treinador, que é fundamental para ver quem realmente ele vai querer contar ou não, levando em consideração que muito provavelmente o Botafogo está olhando para não quer pressa, não quer enfiar os pés pelas mãos, porque está olhando para um estilo que seja parecido para você manter o elenco que você tem, manter a estrutura de time e manter o jeito de jogar do Botafogo, que pode ser uma estrutura que já está acontecendo, né, que já vem de uma temporada para outra, um perfil traçado de treinadores, para que o Botafogo não erre de novo como errou na saída do Luiz Castro, que acabou tendo que fazer contratações às pressas de treinador, e isso foi muito negativo para o restante da temporada do clube. Eu tento ver dessa forma, que essa demora é muito por conta desse perfil traçado para não colocar os pés pelas mãos e não errar, tá tentando um treinador que tem esse olhar. E aí o Gregori não seria um jogador dispensável nesse momento. Acho que o que ele entregou de característica, de liderança, tudo isso que o Coutinho falou, né? Líder em desarmes, extremamente importante nos duelos que o Botafogo teve na temporada. Ainda mais para um rival direto, mais uma vez... Por esse valor, né? Por esse valor, eu acho que realmente é uma negociação que talvez só seja boa para o Atlético, não seja boa para o lado do Botafogo, não. Até tocando nesse ponto do novo treinador do Botafogo, né? Uma busca que o clube tem para 2025. É o único clube da Série A sem técnico até o momento. Está lá no GE. Globo também. Falas do John Textor a respeito disso. Ele minimizou a pressa em busca por um novo comandante, né? Falando que tem que tomar a decisão certa. Eu entendo tudo isso. Acho que é importante você pensar o máximo que puder, analisar as possibilidades, conversar com os postulantes ao cargo. O Botafogo, inclusive, teve o André Jardine como um alvo para essa função e não deu certo, porque o Jardine preferiu continuar no futebol mexicano, mas de outro lado também, Coutinho, o calendário não te dá tanto tempo. O Botafogo disputa um título dia 2 de fevereiro. E outro no final de fevereiro. Exato, Supercopa e Recopa. Então, assim, eu acho que a principal diferença... Se o Botafogo não tivesse essa Supercopa contra o Flamengo, que já está em cima, né? Hoje é dia 21 de janeiro, a gente está a 12 dias desse jogo. Exatamente 12 dias. São menos de 2 semanas. Então, se daqui a 10 minutos o Botafogo anunciar um técnico, já vai ser pouco tempo de trabalho com esse cara antes do jogo contra o Flamengo, que já tem um treinador desde o ano passado e manteve grande parte do elenco, né? Então, já é uma situação desfavorável nesse sentido. Além disso, tem a Recopa. É importante para o Botafogo seguir forte nessas conquistas, né? Certamente o torcedor alvinegro
tá em casa acompanhando a gente agora, ele tá olhando, ó, esse jogo é importante. É claro que não vai resumir Títulos a temporada. inéditos pro clube. Claro. Inéditos. Um deles é contra o maior rival. O Flamengo é o maior rival do Botafogo. Todo mundo sabe disso. Sim. O outro é com um time importante no cenário sul-americano, que é o Racing, né, que manteve treinador, manteve grande parte do elenco também da última temporada. Então, não serão jogos simples. Uma equipe muito aguerrida, tem um estilo de jogo muito específico. É claro que a temporada... Se o Botafogo perde o título da Supercopa para o Flamengo, perde a Recopa para o Racing, isso não faz da temporada um desastre. O Botafogo vai ter o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, o Super Mundial, a Copa do Brasil, uma série de coisas importantes pela frente. Mas o fato de ter essas duas competições faz com que essa busca não possa ser tão tranquila também, né? Você tem que pensar nisso, até para um efeito que isso vai causar colateral, caso essas conquistas não venham para o Botafogo, né? Se fosse só o estadual, aí eu estaria com o texto. Ó, Tô nessa também. até porque não quer dizer nada, né? Vamos combinar. Campeonato estadual, o Botafogo não foi para a semifinal em 23, liderou boa parte do Brasileirão e foi para a Libertadores. Em 24, não foi para a semifinal do Campeonato Estadual, foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores. É a prova. Campeonato estadual não quer dizer nada para clubes que tenham grande... Sim, almejam grandes coisas na temporada. Acho que é a melhor definição. Porque em 24, claro, o Botafogo também não se preocupou tanto com o Carioca, não deu prioridade ao estadual e troca de treinador. Realmente tem a pré-Libertadores, que também já demandava uma atenção especial logo no início de temporada, mas havia o trabalho de alguém ali, né? Iniciou a temporada com o Thiago Nunes naquele caso, o Arthur Jorge chega no meio da temporada e faz um ano histórico, o maior em conquistas pelo Botafogo, mas havia alguém ali no comando, né, Rafa? Acho que tem isso para pontuar também. Claro que o Botafogo pode se espelhar em 2024, nem sempre vai dar certo, mas já aconteceu. E chegar um comandante no meio da temporada, digamos assim, mas para o fim do primeiro semestre, enfim, como foi o Arthur Jorge, pode dar certo. Mas a gente tem que analisar o calendário específico do Botafogo 2025 com essas duas competições, podendo conquistar títulos inéditos. Não, e eu concordo que eu falei assim, né, de olhar pela perspectiva do Botafogo, de tentar não errar, e acho que tem a ver com isso que o Textor falou, de não ser negligente ou mudar o jeito de jogar, ou um treinador que seja muito diferente do passado, porque você impactaria diretamente nas peças que você tem dentro do clube. Mas eu acho que não dá para perder ninguém agora e que precisa, de fato, dar uma acelerada nesse processo de conversa, de negociação e, de repente, se for o caso, abrir o cofre. Não é a intenção desse tipo de SAF comandada pelo Textor, mas de repente você vai ter que gastar um dinheiro a mais em alguém que tem esse perfil, porque não dá para passar mais tempo ainda sem treinador. Geralmente multa rescisória de treinador não é tão alta quanto de jogador, exato. Né? Mas aí a gente tem que tentar entender qual é o planejamento financeiro também, né? O grupo não está vivendo assim dias tão tranquilos na parte financeira pelo que acontece com o Lyon, e a gente está vendo que o Botafogo ele está demorando um pouquinho mais para o anúncio dos jogadores, porque tá negociando, óbvio, né? Tá tentando uma melhor alternativa financeira para ele. Mas, de fato, cara, não dá para esperar muito tempo mais, não. Eu até fui olhar a data. O Botafogo anunciou a rescisão do Arthur Jorge no dia 3 de janeiro. Já são 18 dias e, assim, já era sabido internamente que era uma possibilidade. O Botafogo é eliminado do Mundial de Clubes, se eu não estou enganado, dia 15 de dezembro. 15 ou 13 de dezembro. Não lembro exatamente a data agora. Desde daquela data, já se sabia internamente que ele dificilmente ficaria. Sim. Isso era algo tom dele mesmo, já apurado pelos nossos setoristas no GE, de que já se sabia desde aquele tempo, na viagem de volta, já se sabia que ele não ficaria no clube. Então, se a gente considerar desde esse tempo, mais de um mês para buscar um treinador. Que é 11 de dezembro, o Botafogo. 11 de dezembro. Obrigado. Então tá na hora de acelerar isso, cara. Fala, pessoal, passando aqui rapidinho, interrompendo o vídeo, para te lembrar de dar o like no vídeo para que o YouTube entenda que o conteúdo é bom e mande para mais pessoas, mais botafoguenses vão ver o vídeo e fazer parte da nossa família Notícias do Fogão. Comente aqui embaixo o que está achando do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber aí os avisos sempre que pingar conteúdo novo aqui no canal. E lógico, compartilhe também com amigos que não conhecem a gente, nosso trabalho. Não esqueça do clube de membros, temos 4 planos de 3, de 5, vários valores diferentes, alguns simbólicos, bem baratinhos, cabe em todos os bolsos, você ajuda muito o canal a manter o trabalho que a gente tem aqui todos os dias com muito conteúdo para você sobre o fogão, tá bom? Dito isso, sem mais enrolação, bora pro próximo vídeo.
Então a gente tá com o John Textor, é isso, ao vivo? Vamos lá? Cadê? Ah, o cara que manda no Botafogo hoje, John Textor. Podemos falar em português com ele? Não, Inglês, né? Mais ou menos? Tudo em inglês. Tá nos ouvindo? English. John, can you hear us? Yes, I can. Oh, I'm okay. just driving. Okay. Well, thank you for being with us. We wanted to know, first of all, we wanted to know about the coach, because this is the main issue in our show here. Is Botafogo after the coach? Is Botafogo about to close with any coach for 2025? We've decided this year that we're not going to hire a coach. We're just going to play football, no coach. Yeah. Really? No. Well, so look, it's a long year. I know everybody is excited about the game against Flamengo, but I have to make sure we make the right decision because we want to win the Brazil Championship and we want to compete at Libertadores and we want to do well at the Club World Cup. So I'm careful not to be too quick with this decision. Okay, does that mean that Botafogo is not too much worried about the Supercopa with Flamengo and the Recopa against Racing from Argentina? Does that mean? Because it feels like that. No, I mean, we're very worried about it, but at any given time, maybe there are 3 coaches that profile of what we're looking at. And you cannot rush that process just because you're worried about, something on the early calendar. We are taking that seriously and we're going to be ready to play. Our team is very good, but we'll see. I'm sure I'll make an offer on a coach in the month of January, and I'm sure when I make an offer, that coach will accept the job, but it's not going to leave us a lot of time to train in advance of February 2nd. Ok, só quero fazer uma tradução rápida, que eu perguntei ao Textor, né, se o Botafogo vai contratar um treinador. Primeiro ele brincou, falou, a gente decidiu ir sem treinador para essa temporada. Ele brincou, depois falou, não, estamos procurando, né, estamos atrás disso. E eu perguntei se essa demora para contratar o treinador é um sinal de que o Botafogo não está tão preocupado com a Supercopa, né, Supercopa do Brasil, e também com a decisão da Recopa Sul-Americana. Ele falou, estamos preocupados, estamos tentando, claro que não vai deixar tanto tempo para que a gente possa se preparar para treinar, mas nós queremos sim o título. John, can I make your last question, please? I'm talking about the players that left Botafogo. You think you're replacing them as you should? Botafogo is going to be as strong as last year? Yeah. No, certainly we are. I said many times we're going to have some turnover. The team still has a number of players that came from the very beginning. The first year of the staff, the second year of the staff. And these are great men, some of them later in their careers. And you saw last year, during the season, these veterans were starting to give way to younger players. Ele estava explicando exatamente, eu perguntei a ele se o Botafogo está se reforçando, está recolocando, né? Está substituindo os jogadores que deixaram o Botafogo, como Luiz Henrique, como Almada, como Tiquinho Soares, como Eduardo. Se ele está fazendo contratações à altura, e ele está dizendo, que ele estava explicando exatamente para isso, que está fazendo as contratações para o Botafogo ficar com a mesma força dos outros anos. Mas a gente perdeu o sinal, perdemos o contato, mas enfim, tivemos um registro aí. Agradecemos ao John Textor, né, trazendo as informações sobre o Botafogo, sobre essa possibilidade do Botafogo contratar para breve um treinador. Ele brincou com a situação, mas afirmou, estamos aí buscando. Não vai ficar muito tempo para a gente se preparar, já sabemos disso, né, para as duas primeiras disputas da Supercopa do Brasil e também para a Recopa, mas é o que temos nesse momento, né? Sem pressa, né? Digamos assim, sem pressa para poder decidir. Isso está causando até uma certa incômodo aí para alguns torcedores que querem, né, ganhar esse clássico contra o Flamengo, né? Principalmente uma competição que o Botafogo ainda não tem, o Flamengo já tem, mas o John pensa na temporada inteira, né? Yeah, so our budget this year will be to spend somewhere close to $60 million on player acquisitions. So that's quite a heavy investment. And obviously some players that are favorites that did well for us in the past, they'll move on. And our goal is to get stronger every year.
So yeah, we like our plan and we like our scouting. We have the capital resources to do well, but they're not all going to come on the same day. We're still going to be adding players all the way up until the beginning of our season in April. Okay, what do you think Botafogo is gonna get? What titles Botafogo should get this year? What's your goal about getting new titles? You're gonna go again for Libertadores for the second year in a row? Well, you know, that's just it's a tournament, and anything can happen in a tournament, as you know. Okay. I think our goal is to make sure that Botafogo is always in the top 3 of Brazil, hopefully for many, many years to come. And if you're in the top 3 in Brazil, you're going to have a chance every year to win Libertadores, because Brazil is dominant, you know, in South America right now. So I don't have goals for specific titles. I just have a goal to make sure that we're always at the highest level of Brazil, competing for Brazil. And if you do that, Libertadores will happen, Copa do Brazil will happen, maybe Club World Cup. But so we're just here to compete. Obrigado. Perguntei para ele aí no fim, né, sobre as contratações. Ele completou, falou que o Botafogo gastou na última janela em torno de 60 milhões de dólares, me parece que ele falou de dólares, né? E que ele está novamente alocando recursos pesados para trazer reforços à altura do Botafogo, mas que os reforços não serão contratados todos de uma vez. Não vai ser todo mundo apresentado ou chegar todo mundo rapidamente, né? Para justificar do Botafogo, por enquanto, ainda ter poucos reforços confirmados para essa temporada. E aí perguntei a ele sobre quais são os objetivos do Botafogo para esse ano, se ele pretende, por exemplo, ganhar o bicampeonato da Libertadores, quais são os títulos que estão na mira do Botafogo. Ele falou, olha, eu pretendo que o Botafogo seja daqui em diante sempre um dos top 3 no Brasil, esteja entre os 3 principais times do Brasil, e se isso acontecer, se a gente conseguir isso, os títulos serão consequência. Basicamente, foi isso. Muito bacana a gente ter falado com o Textor aí, né? E ele esclareceu um pouquinho desse início de temporada do Botafogo. Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Tem mais jogador chegando ao Botafogo. É o volante Wendel, do Zenit da Rússia. O Botafogo acertou a vinda dele junto com o atacante Arthur, como o Globo Esporte já informou ontem. A negociação dos dois jogadores foi feita junto com a venda do Luiz Henrique para o clube russo. Arthur deve chegar ao Brasil nos próximos dias. Já o Wendel só deve chegar no meio da temporada. O Botafogo tenta antecipar a vinda dele, mas o Zenit quer contar com o jogador até junho. Amanhã o Botafogo vai enfrentar o Volta Redonda aqui no estádio Newton Santos pelo Campeonato Carioca. A equipe que tem jogado o Carioca até agora é formada por jogadores da base e também alguns jogadores reservas. Amanhã, então, esse time vai em busca da segunda vitória para tentar subir na tabela, já que o Botafogo está em 8º lugar. O time principal mesmo só deve entrar em campo pelo Carioca a partir da quarta-feira que vem, dia 29, no Clássico contra o Fluminense. Que, por outro lado, Sormani, descendo aqui para a região sudeste, o Botafogo se mexe nos dois lados. Traz o Arthur e o Wendel. Para mim, boas contratações, principalmente o Wendel. Acho que é um volantaço. Mas vai jogar onde? Tem o Grego e o Marlon ainda. Nenhum dos dois saíram. Né? Vai jogar com os 3 volantes. E o Botafogo, curiosamente, está encaminhando grandes conversas com o treinador. O Botafogo está contratando um treinador chamado Vasco. Eu vi. Vasco Matos, do Santa Clara, que faz um grande trabalho. Inclusive o Santa Clara do... ai, meu Deus, é o Klaus Câmara, que era gerente do Grêmio, de futebol, diretor do Grêmio, do Cruzeiro. Faz um belíssimo trabalho lá. Santa Clara é um clube pequenininho e tá brigando pelas posições altas do Campeonato Português. Eu não conheço, um abração pro Klaus também, que vira e mexe assiste a Placar TV. Eu falo com ele às vezes aqui no Instagram. Um cara muito legal. Pra ele. O Botafogo tentou o Paulo Fonseca, né? Péssimo, pelo amor de Deus. Mas não deu certo. Não, mas ainda acabou bem. não dando certo. Ainda bem. É um Bruno Lage piorado. Continuar na Europa. O movimento inicial era isso. Agora estão falando aí nesse Vasco Matos, né? Vasco Matos. Estão falando. Eu não conheço. Eu acho que esse é o grande problema do Botafogo nesse momento. Aí, ó. Olha o Vasco aí. Esse é o grande problema do Botafogo. O Botafogo precisa definir o técnico dele. Porque ele sai contratando o jogador. Aí eu chego, é o caso do Santos, né? Eu vou falar do Santos. Acertou com o Gil, veio o Caixinho não quer o Gil, e aí, o que faz? Aí você vai lá e contrata o Wendel. Chega o Vasco Matos e fala assim, não preciso.
Enfim. Não quero. Como é que faz? Os nomes ali, ou Vasco Matos, era o Martim Anselmo, eram os nomes que estão sendo especulados no Botafogo. Palmeiras não tem nada no mercado, não adianta perguntar, não tem nada, não acontece nada, tá envolvido em novela, não sai pra nada, não vai pra lá com o Claudinho, não sabe negociar, então se contratar alguém eu falo do Palmeiras, tá bom? O Botafogo é uma incógnita, só pra dizer, tá? O Botafogo é uma incógnita porque o cara quer salvar o Lyon, então a gente não sabe o que vai acontecer com o Botafogo. Dinheiro do Luiz Henrique vai pro Lyon, não vai pro Botafogo não. E os 30 milhões que o Botafogo tá trazendo dos dois caras vão sair do Botafogo. Então a gente não sabe como que vai ser isso. Fala do Botafogo, vai. Fala do Fogão, vai, Rodrigo Brandão, manda aí. Vambora, falar do Botafogo, começar a falar a respeito dos treinadores que foram procurados, algumas negociações que não vingaram, não avançaram e outras que ainda estão agendadas. Negociações não, conversas agendadas para acontecer com o John Textor. Começar a falar sobre o que eu trouxe ontem, o Vitor Bruno, era o técnico do Porto até ontem, ele acabou sendo demitido. E a imprensa portuguesa... Era o técnico do Porto. Do Porto, de Portugal. Foi demitido, caiu ontem. Não teve uma boa passagem por lá, ficou só 6 meses. E ontem eu trazia informação de que ele foi demitido. E hoje eu já trago a informação que a imprensa portuguesa disse que o John Textor já tem uma reunião agendada com o Vitor para uma conversa. Conversar para mostrar os detalhes, né? O projeto do Botafogo, apresentar propostas, enfim. É mais um treinador que o Textor vai entrevistar ou já entrevistou. Lembrando que o Vitor Bruno ele foi auxiliar do Sérgio Conceição, no mesmo Porto, e assumiu quando o Sérgio Conceição foi assumir o Milan, lá da Itália. Milan A. Milan A. Não é o Milan B. Não, é o Milan principal, não é o Milan B. Outro nome que foi ventilado e que não houve uma negociação. Trata-se de Martim Anselmi. Ele é argentino, 39 anos. Ele é técnico do Cruz Azul do México. Está tendo uma boa passagem lá pela equipe mexicana. Argentino de 39 anos. Ele começou em 2015 como assistente. Em 2022, 2021, aliás, teve a primeira participação dele como treinador, treinando o La Calera do Chile. Foi muito bem, terminou... La Calera, ai! Em 2022, ele assumiu o Independiente Del Valle, conseguiu 4 títulos no Independiente Del Valle em 2022, aos 37 anos. Muito jovem, já mais novo títulos. que alguns jogadores que estão atuando no futebol carioca. Um ano mais velho que eu. Hoje, com 39, ele já tem muitos títulos. E em dezembro de 2023... Fábio, goleiro do Fluminense, tem 5 anos a mais que ele, por exemplo. Exatamente. Dezembro de 2023, ele assumiu o Cruz Azul e já conquistou um vice-campeonato mexicano logo nesse primeiro ano de passagem. Ele foi oferecido ao Botafogo por um intermediário, mas não abriu negociação. Ele não aceitou a proposta do Textor, então morreu por aí. Outro nome, Paulo Fonseca, ex-Milan. Textor chegou a fazer um contato com esse treinador, outro português, mas ele não aceitou também. Enfim, o Vasco Matos é o treinador que o Botafogo está para conversar, o Textor, na verdade, está para conversar com ele. É o nome que eu acredito que seja o nome do novo treinador do Botafogo. Teremos Vasco no Botafogo. Cara, provavelmente teremos Vasco no Botafogo. Legal não, cara. E aí eu queria até já abrir uma enquete. Como o torcedor do Botafogo vai gritar o nome do Vasco? Deve chamar o nome do Vasco. Eu acho assim, ó. Vasco. Não vai ser assim, com certeza. Mas aí tem algumas opções. Se ele errar alguma substituição. Ei, Vasco. Vai, é fácil, né? Tem algumas opções. Por exemplo, o escolhido. O escolhido. Ou então, Matos. O escolhido. Porque o escolhido, todo jogador ou técnico que chega ao Botafogo é um escolhido. Tá. Entendeu? Ou então Matos, o sobrenome, chama ele de Matos. Vai ser Matos. Eu acho que pode ser Matos. B. Matos. B. Matos. Matos. Eu acho que é o mais provável. Eu tô acreditando que o Vasco Matos, depois dessa conversa que ele tenha com Arthur Jorge, não, com o John Textor. Que é esse aí, irmão. Arthur Jorge esse aí deixa pra lá. Ele tá muito próximo. Pode ser que ele aceite. Ele aceitando a proposta, o Botafogo certamente vai conseguir pagar a multa rescisória
ao time dele, né? Que é de 2 milhões de euros, né? Uma multa relativamente baixa. O time é um time relevante de Portugal, né? Santa Clara, né? Então... Vários brasileiros jogam lá. Por exemplo, Gabriel Batista, que deve ter jogado no Charla, né? Sim. O MT, que jogava no Vasco, lembra? Cara, o que Cabeludinho. o Vasco tem revelado, jogadores com Dois apelidos de nomes. sigla. MT, JP, GB. Pô, mas é melhor, pô, o Botafogo Sub-23 só tem nome duplo, pô. Né? Tem uns 6 Cauãs, uns 5 Kaiques. Isso aí. É horrível. E Cauãs narrar. com todas as Tem um formas de Cauã escrever. Lindes. É. Nome Cauã muito com difícil pra K, narrar. com W, Isso. com... Enfim. MT é mais maneiro. Liga aí pro Gabriel Batista, né? O Santa Clara subiu da segunda pra primeira divisão no ano passado com esses caras. Tá fazendo uma Exatamente. campanha realmente... Foi campeão. Agora, ele pode ser um Arthur Jorge e pode ser um Boina. O Boina também tava bem lá. Exatamente. O Botafogo precisa saber o que tá fazendo, né? E o Boina, tem hein? convicção. Sabe, né? Sabe o que tá fazendo. Ele fechou com outro time logo depois, inclusive o Acho Vasco. que ele tá sem emprego agora. Não, o Vasco não precisou pagar multa porque ele fechou logo depois com outro time. né? Álvaro descobrir o nome. Pacheco, né? Vou descobrir agora Álvaro o time que ele tá. Pacheco. Enquanto você O continua Boina. falando aí, eu descubro o time. Vamos falar do David Ricardo, né? O zagueiro que já tá Ele foi pro acertado. Al Orobá. Oi? Al Orobá, da Arábia Saudita, e já terminou o contrato. Al Orobá. Pô, ele perdeu 6 jogos seguidos aqui, provavelmente foi Orobá? demitido, né, no Al Orobá. Pô, então ele não ganha há muito tempo, porque Não, ele perdeu é. só no Vasco também. Não, ele conseguiu ganhar 4 jogos. Meu Deus do céu, cara. Coitado do Coitado do Boina. Então, é por isso que assim, o fato do cara ser português e estar fazendo uma boa campanha num time de Portugal não significa Não muita coisa. Você significa precisa nada. analisar o perfil dele, eu tenho certeza que o Botafogo tá fazendo Com isso. certeza, né? Porque o Botafogo tem um departamento de scout. O Orobá foi rebaixado, ou tá na zona de rebaixamento Pô, aqui bacana, hein, Boina? do Arabão. Vocês, esquece o Boina. Vamos lá falar do David Ricardo agora, zagueiro do Ceará. Muita gente não conhece. Eu não conheço. Como você, né? É um zagueiro que atua pelo lado esquerdo. Como você não conhece o David Ricardo. Vou pegar um café, capital. Quem quer? Do nada, mano. Enquanto vocês falam aí do Botafogo aí. Tá bom. Não, calma aí, cara. Cara, calma aí que o ganhou Carlos hoje do Leiria. Orobá. Carlos Leiria vai falar, calma aí. É o pô. técnico do Carlos Botafogo Leiria. atual. Entendeu? Tô vendo aqui. Galera, hein? O Carlos Leiria Sonora Botafogo vai falar, cara. Ih, eu não tinha Calma aí, isso aqui, não. Tô segura. falando sério, vou pegar. Eu disse que eu falei que eu baixei, cara. Não, Meu fala Deus aí, do fala céu. aí. Fala aí, fala Vamos aí. falar. Vamos falar do David Ricardo. Tá puxando ali a Sonora. Sonora Botafogo já tá no sistema. Isso é trainee tá agora, lá. hein? Tá lá. Um zagueiro que Achou, atua. trainee? Não, eu sabia onde estava. Eu Não vi. procurei não, só foi... Ó, aqui, só enquanto o Moreno organiza ali. Já tá organizado, pô. O Léo Salles deu uma sugestão aqui pra chamar o Vasco Matos. VM. É o VM. Boa. VM. VM me lembra Se quiser algumas chamar, coisas. Sonora aí tá ok. Beleza. Vamos falar primeiro do David Ricardo, que eu tô tentando falar já tem uns 5 minutos. E o Café Capital? Quem vai pegar? Já, É já. um zagueiro que atua pelo lado esquerdo, é a mesma posição do Alexander Barbosa. Já jogou também como lateral esquerdo, ou seja, um jogador polivalente. Tem 22 anos, 1,88 m. As 2 últimas temporadas ele atuou como titular na equipe do Ceará, né? Uma promessa. E tem boa saída de bola e é veloz, um zagueiro veloz, e por isso o scout do Botafogo achou interessante a sua contratação. Deve estar sendo anunciado nos próximos dias o David Ricardo. E agora sim, a gente vai falar do Carlos Leiria, o técnico que vem comandando a equipe do Botafogo no Campeonato Carioca. E provavelmente, enquanto o Botafogo não contratar um técnico, será o treinador também da equipe principal quando essa equipe estrear no Campeonato Carioca no dia 29 contra o Fluminense. Está confirmado, é a data, é o jogo que fará a estreia a equipe principal. O Carlos Leiria chega falando do planejamento que já está traçado, né? O torcedor está muito preocupado porque não tem ainda um treinador, né? Os jogadores estão demorando a chegar, mas ele tratou de deixar a galera mais tranquila, dizendo que o planejamento, independente de treinador chegando ou não, já está pronto. É isso que fala o Leiria. Fala aí, Leiria. Então, tem um planejamento interno, a gente tem sido bem cuidadoso com esse planejamento interno nosso de treinamento, de preparação, não apenas para quando vão estrear a equipe principal, mas sim para uma preparação ao longo da temporada. A temporada não é apenas a estreia da equipe principal, é uma temporada muito longa, e o que nós estamos fazendo no momento é trabalhar, estar atento aos detalhes de treinamento, atento ao detalhe desse retorno da equipe e poder
ajudar da melhor maneira possível o clube, né, e ao mesmo tempo conseguir deixar com que todos estejam tranquilos e que possam, a partir desse momento em que a gente trabalha com esses jogadores, ganhar o tempo necessário para que futuramente tragam um treinador. Campeonato Carioca. Do nada. Mandou bem. Mandou bem. Aí o Carlos Leiria, então. Meu Deus do céu. Essa vinheta do Cariocão na Transamérica, ela que... diz muita coisa, né? Ela, né, Vitor Costa? Ela fala tudo. É perfeita. É. Carlos Leiria que tá treinando a equipe do Campeonato Carioca. O ex-estagiário já se adiantou. Tá treinando o time para o jogo contra o Volta Redonda amanhã. Treinando também a equipe principal, que já começou os trabalhos, completando hoje uma semana, inclusive, que o time principal voltou aos treinos. Amanhã, portanto, tem Fogão e Volta Redonda, ainda com o Leiria no comando, Campo. O Botafogo no ano passado teve um exemplo, tomara que o Leiria tenha sucesso. Fábio Matias, né? Sim, depois foi muito bem, né? Eu não acompanho a carreira do Leiria, que o Fábio Matias ele tinha uma história grande na base. Sim. O Leiria tava no Resende, cara. Ele não foi bem no Resende há 2 temporadas atrás, Não, treinando a Série A2 do Campeonato Carioca. No profissional. No profissional do Resende, mas sempre foi tratado com muito potencial por lá. Os caras do Resende gostam muito do trabalho dele. Não deu certo, mas sempre foi muito elogiado pelos diretores. O Fábio Matias teve uma passagem pelo Inter, muito boa, pelo boa Bragantino, Red Bull Bragantino, se não me engano, também. Não, ele E aí salvou foi- agora ele Juventude. salva o Juventude do rebaixamento, né? E continua, se não me engano. No Isso, comando. tá lá, O Leiria é base do Inter. É gaúcho, muito tempo na Mais base do um. Internacional. E aí, como eu disse, né, ele foi pro Resende 2023 e 2024, não vai bem no Resende e vai pro Botafogo para treinar o Sub-20 e posteriormente o Sub-23. Agora, o material humano é muito fraco, né, desse time que ele tá treinando. É muito fraco. É incrível como você não... Difícil você pegar... Tem o Cauê, eu acho, né? Gosto do Cauê. Newton, gosto do Newton. Cauê, Newton, o Newton tá Yarlen. jogando de lateral direito. O Yarlen muito bem nesses jogos. Claro, os adversários são mais fracos, né? Não, é estranho que o Yarlen começou no banco, né? Começou no banco porque o Carlos Alberto Tava tinha jogando, descido pra jogar. Depois ele bota os dois juntos, o Yarlen e o Carlos Alberto. E agora no último jogo o Yarlen titular. E o Matheus Nascimento, hein? Tá difícil. Não, né? Não. Não dá mais. Eu já cheguei a essa conclusão. Não dá 3 mais. jogos e... Eu já nada, sou a irmão, favor de produção. emprestar. Eu acho que no Botafogo ele não vai conseguir jogar. Espero estar errado. Tomara que eu esteja errado, mas eu acho que ele Não, não mas vai conseguir. emprestar ele pode voltar depois, né? Mas... Sim. Ele ainda Mas- tem 2 jogos, né, pra mostrar que... Mas nesse nível de merece competitividade do Botafogo de hoje, ele não tem condição. Não. O próprio Patrick de Paula, eu tinha uma esperança de que ele fosse ser o protagonista desse Botafogo Sub-23 e ele não tá sendo. Olha, hoje o Botafogo só tem o Igor Jesus, então... Por até isso mesmo que ele tinha que estar jogando bem, pô. Exatamente. Até que contrate um outro atacante, vai ser o Matheus Nascimento. E não mesmo. tem nem mais o Júnior Santos pra improvisar ali, né? Não tem. Bom, pessoal, então é isso. Eu concordo com o Textor. Lógico que eu quero ganhar a Supercopa, Recopa, Campeonato de Paroímpa, Campeonato de Porrinha, Campeonato de Dama, Xadrez. Quero ganhar tudo pro Botafogo. Mas, se for para priorizar alguma coisa entre você escolher com calma o técnico ideal para ter um ano maravilhoso, encerrar o ano, né? Final do ano, quando tem encerramento da Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro e etc. Fazer um ano fantástico com o que realmente importa. Ou correr contra o tempo, fazer uma escolha, né, ali tumultuada, precipitada, para ganhar uma Supercopa, uma Recopa, que depois ninguém lembra quem ganhou, que depois de uma semana o pessoal esquece quem ganhou. Prefiro a primeira opção, prefiro fazer as coisas com calma. Então, o Texto tá certo, tá? Pessoal, vamos ficar por aqui, tá? Tem mais vídeos entrando daqui a pouco, tem muito conteúdo sobre o Fogão. Botafogo agora virou hype, né? Da mídia fala do Botafogo, então o que não falta é conteúdo. Então cada vez mais o canal terá muitos vídeos. E para isso você não se esqueça de dar o like, comentar aqui embaixo o que está achando do conteúdo, o que achou do Textor, não ligar muito para a Recopa e Supercopa. Compartilha com amigos o conteúdo que não conhecem ainda o canal, compartilha com eles o vídeo, se inscreve no canal e principalmente, como terão muitos conteúdos, muitos vídeos, ativa o sininho para receber avisos sempre que tiver live ou vídeo novo aqui no canal. 4 planos de membros, você tem a opção aí de escolher, cabe em todos os bolsos, tem de 3, tem de 5, tem de 15, vários valores diferentes. Você ajuda muito o canal com esse seu plano de membros, com essa assinatura,
com esse valor simbólico de R$3, que é uma coxinha, menos de uma coxinha por mês, você ajuda muito a gente a manter essa pegada de conteúdo todos os dias em quantidade. Somos o canal que mais posta conteúdo sobre Botafogo por dia. Ninguém tem a quantidade de horas postadas de conteúdo que nós temos. É live de 3 horas, é vídeo de meia hora, é vídeo de 40 minutos, é live de 2 horas. Se for somar tudo num dia, dá aí com certeza mais de 6, 7, 8 horas de conteúdo para vocês sobre Botafogo. Fico por aqui. Muito obrigado pela moral, pela audiência. Tá até aqui comigo um vídeo longo como esse, tá? Tamo junto sempre e até o próximo vídeo.